sejam todos muito bem-vindos ao canal Criador Pro. Quem fala com vocês é o Dr. Paulo, biólogo, especialista em legalização e montagem de criatórios comerciais, doutor em genética e em ecologia. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreve aí, deixa o like, compartilha com todo mundo. Então, era esse o recado inicial que a gente queria dar. Nós temos aí vários criadores que estão aqui nos acompanhando, para a gente poder bater um papo e conversar um pouquinho. Então, como é que fica o zoológico? Porque tem animais lá que reproduzem. Como é que ficaria esses filhotes? Mas o zoológico está autorizado a reproduzir. Ele já é autorizado. Zoológico, a função do zoológico é a reprodução de algumas espécies. É manter e reproduzir. Eles não vendem, não comercializam. É deles lá. Então, isso é permitido. Quando eu falo em categoria, porque zoológico não é uma categoria, né? São exposições e tal. Tem vários tipos de zoológico também, né? Então, quando elas são autorizados, você já tem essa facilidade. Você já ganhou. Não pode vender. Alguns jardins zoológicos particulares, parques de aves, podem reproduzir e comercializar os animais. Não para pessoa comum, mas para outros jardins zoológicos, fazer transferência. Isso pode sem problema nenhum, tá? Fala, Eduardo. Doutor, boa noite a todos aí, boa noite, doutor. Seria até interessante, no caso, o seu Atenagras deve estar nesse grupo lá do rapaz ou de Minas, né? Se conseguisse colocar um cara desse na live para saber a real situação, porque é muito mimimi, é muita especulação. E aí a gente não sabe, o cara fala que deu entrada e não sabe se tem um protocolo, e realmente não sabe se são aninhas 2022, depois que deu entrada. Então, assim, aí a gente fica só gerando pânico, né? Só criando pânico. Mas, assim, eu vou falar bem rasgado. Eu sei que a live tem bastante gente aí e tudo. Não desejo mal para ninguém. Mas, na atual situação que a gente está correndo atrás, eu falo por mim. Eu acho que meus amigos aqui, o pessoal que está na sala aí do Zoom, deve estar na mesma situação, correndo, tentando adequar projeto, gastando, fazendo tudo para enquadrar nas normas. A gente não pode se compadecer. Ou está certo ou não está. E aí vai acontecer de vir vários desses daí daqui para frente e, infelizmente, não está certo, meu amigo. E eu até falo por experiência própria, né? Por mais que certo você tiver, e você vacilar, se tiver alvará, tiver tudo, vacilar com alguma coisinha, configura um maus tratos, você perde do mesmo jeito. Eu conheço 2 criadores de São Paulo e um de Minas, que eu estou vendo eles manda animal para um lado, manda para o outro, e fica assim, nessa troca de animais aí, e eu vejo que é meio que para sair de fiscalização, essas coisas todas, sabe? Mas eu vou falar para vocês, eu hoje, como criador, em processo de regularização, eu não me comovo, não, porque a gente tem que saber dar valor no sacrifício que está passando. A gente está passando por uns mal bocados, porque é adequação, é documentação. Quem não já fez essa sabatina de ir para a prefeitura, ir para a órgão ambiental e voltar e não sei o quê? E aí, para chegar um cara de qualquer jeito que a gente não sabe, entendeu? A real situação. E é igual o doutor sempre falou, não dá para, eu acho que não dá para comover, senão gastar 500 mil em bicho e não gastou 50 em regularizar, vamos dizer 10%, 5%, é complicado. Dá dó? Dá. Mas isso não é coisa de sujeito homem receber as aves de criador que foi prontamente prejudicado. Mas, Luiz, isso não é questão de ser ou não ser. É que o órgão ambiental ele vai encaminhar, ele vai mandar assim, ó, você é um criador comercial, ele vai ligar para você, ó, eu tenho tantos animais, você quer receber, tem espaço? E aí, se você tem espaço, o órgão ambiental vai levar até você. Então, o criador comercial, se você virar um criador comercial, você vai receber várias ligações do órgão ambiental solicitando se você quer esses animais. Se você tem a licença para criar esses animais e tem espaço, o órgão ambiental vai levar para quem está legalizado. Tá? Tanto que esses animais você não pode vender, você não pode fazer nada, você fica com eles. Porque se o prejudicado conseguir recuperar, você tem que devolver os animais. É simples assim, você só está tendo eles como... Na verdade, você vai ter um fiel depositário, vai ter custos, tem que armazenar, dar alimentação, e o seu único lucro é que você vai poder reproduzir e vender os filhotes. Basicamente é isso. Quem está fazendo o processo
tranquilidade, mesmo se aconteça alguma coisa e se você está tudo certinho, você consegue entrar com mandado, recuperar boa parte das coisas, isenção de muitas coisas, mas dificilmente vai acontecer de tomarem algum animal se você estiver fazendo tudo certinho. É aquilo que eu falei, não adianta você dar entrada, querer fazer certo, e uma coisa errada que você está fazendo pode acabar com todo o seu processo de legalização. Tá? Então, prestar bem atenção, seguir as orientações, que dá tudo certo, né? E ficar de olho, né? Porque, como eu falei, a partir do momento que você dá a entrada, a qualquer momento pode acontecer, né? A liberação, uma vistoria, uma marcação, o pessoal tem que visitar vocês, e aquela história. Tem muita denúncia, tem muita gente que não gosta e quer ver o mal dos outros e acaba denunciando também. Mas é aquilo que o Eduardo falou, né? O cara está gastando 400, 500, 600, 700, 800 mil reais em aves, em animais, não tem como ele não ter gasto para fazer uma legalização, né? Se o cara tem dinheiro para gastar 700, 800 mil reais em ave, imagina a estrutura que esse cara tem que ter, o quanto ele já não gastou em infraestrutura para ter todos esses animais, né? Então, aí é risco da pessoa, a gente orienta, a gente fala, e tem muita gente que acha que é história, né? Que não precisa se preocupar. E quando acontece, aí não adianta ficar desesperado, e sabe que está ilegal, né? Luiz Voz, o que é certificado de origem? Bom, certificado de origem é um documento, todo criador comercial, quando vende um animal, fora São Paulo, que São Paulo ele tem um sistema próprio, que é o GFAO, todo o restante do Brasil, que é o Cisfauna, né? Quem é criador comercial, ele vai ter o seu Cisfauna, que é o seu cadastro, né? Técnico federal com a autorização para você poder reproduzir. Lá você consegue, quando você emite a nota, você tem que ir lá e emitir a nota, o certificado de origem, dizendo que esse animal saiu de um criadouro autorizado. Ah, mas se o criadouro não te me deu, o que eu faço? Se você tem o seu CTF, se você tem o seu cadastro técnico federal, você mesmo pode entrar no site do Cisfauna e ir lá. Se o cara é legalizado, lá dentro tem uma categoria, dentro do Cisfauna, certificado de origem. Você clica, coloca o nome da nota fiscal e o CTF do criador e sai o certificado na hora para você. Não precisa o cara te mandar. O correto é a pessoa que está te vendendo o animal já te providenciar essa documentação. Na verdade, ele tem que te providenciar. A gente já falou várias vezes. Nota fiscal, certificado de origem, guia de transporte, laudo veterinário, exames, etc. e tal. Isso é uma obrigatoriedade quem está vendendo o animal, garantir isso. Mas se o cara não mandou e você tem algum animal com nota fiscal de um criador que diz que é legalizado, é só você consultar o Cadastro Técnico Federal, colocar lá o CNPJ dessa nota, vai dizer se ele é ou não é um criador comercial. E se ele for, você entra lá, você tem que ter o seu Cadastro Técnico Federal, tá? Se você não tiver o seu cadastro técnico federal, você não consegue emitir o certificado de origem. Então, você entra lá no seu Cisfauna, lá embaixo tem certificado de origem, você coloca o número da nota fiscal e o CNPJ, sai o certificado de origem na hora, e você imprime o certificado de origem desse animal. Ah, o GFAO não emite. O GFAO emite. O pessoal não sabe aonde emitir, mas ele emite o certificado de origem também. E se ele não emite, você entra no seu Cisfauna e consegue emitir o certificado de origem dos animais que vêm de São Paulo, se eles são legalizados. Esse é o grande problema, né? Que nós temos muita gente falando que é legalizado, que emite nota fiscal e não é legalizado, tá? Então tem que tomar muito cuidado também nisso, tá? Tenho casais com anilhas FOB, tenho como regularizar para reproduzir, você tem que legalizar o seu criatório. Se você conseguir o criatório, esses animais, se você conseguir que eles fiquem com o fiel depositário, vai poder reproduzir, senão, não. Como faço a transferência de aves com nota e certificado de origem de uma pessoa para outra? Boa pergunta, Drica. Você tem que ir no cartório e tem que fazer um documento de transferência, assinado e protocolado, a transferência da nota fiscal para o seu nome. Quanto custa a legalização de um criatório? Primeiro, custa você abrir uma empresa, pagar todas as taxas, alvará, contador, todo esse processo burocrático, cada estado tem um valor, tem uma série de coisas. A gente já falou da questão do MEI também, que às vezes não compensa você abrir MEI, porque vai dar problema, né, para você conseguir a liberação do uso e ocupação do solo. Você tem todas as taxas ambientais do órgão ambiental para
fazer a legalização. Por exemplo, o estado do Rio de Janeiro é R$ 4.600 a taxa. Goiás é 800 e pouco. Rio Grande do Sul vai dar em torno de uns 1.200. Cada estado tem uma taxa diferente. E você vai gastar com a pessoa que vai fazer o processo. Você precisa fazer as plantas arquitetônicas, os projetos, ter o responsável técnico. Olha, por baixo, você vai gastar assim em torno entre 10 e 20 mil reais. Por baixo, assim, tá? Bem por baixo, fora as instalações, fora adquirir os animais com nota fiscal, fora toda a adequação que tem que ser feita. Por baixo é isso, tá? Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreve aí, deixa o like, compartilha com todo mundo. Um abraço, tchau, tchau, até a próxima.